Olá, meus irmãos. É uma alegria estar com vocês mais uma vez. E se você estiver ouvindo um barulho aí no fundo, é o ventilador ligado, que eu estou falando com vocês numa tarde de domingo e está bem calor. Então, é quase impossível a gente conversar, a gente falar sem o ventilador. Então, eu peço desculpas logo de início para vocês. Mas, como eu sempre digo, é uma alegria poder compartilhar a palavra de vocês, a palavra de Deus com vocês. E nesta tarde de domingo, eu separei uma palavra para ministrar que durante muitos anos ela queima no meu coração. E volta e meia eu compartilho com os irmãos. Eu já compartilhei mais de uma vez com a igreja local, a qual eu pastoreio. E como já faz tempo que a gente não se reúne, por causa da situação em que nós nos reunimos antes e que não é possível por causa desta pandemia. Então, já faz quase um ano que nós estamos conversando apenas pela internet e bem menos do que isso pelo canal do YouTube. Mas é sempre uma alegria renovada quando a gente encontra os irmãos, quando a gente encontra cada um de vocês, e eu creio que uma boa parte de vocês vão se lembrar disso. Então vocês recebam assim como aquela dose de reforço. E aqueles que nunca ouviram esta palavra, eu espero em Deus que haja edificação para a sua vida, que você seja edificado, consolado e exortado. O trecho que eu vou ler está em Lucas, capítulo 1, versículos de 11 a 20. E diz assim: Um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante dele, no espírito e na virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te destas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo
hão de se cumprir. Vocês me perdoem quando eu fico olhando para cima, é porque eu tenho uma outra tela de computador bem maior, acima desta aqui que eu estou falando com vocês. Então é porque eu estou lendo os versículos e eu coloco, é uma tela grande, eu coloco a letra bem grande, para eu poder ler sem maiores problemas. Mas, queridos, é uma passagem bem conhecida, está no comecinho do Evangelho de Lucas. E ali, Zacarias, que era o sumo sacerdote, que estava ministrando ali no Santo dos Santos, ele estava ministrando lá, o povo estava orando lá fora, e de repente um anjo apareceu para ele. E vocês acabaram de ouvir, o anjo disse que ele seria pai, e apesar dele ser avançado em idade, apesar da Isabel, sua esposa, não ter mais biologicamente condição de ter filhos, assim como ele também não tinha biologicamente condição de ser pai, já haviam passado do tempo, e mesmo assim, o anjo disse que a esposa dele, Isabel, a esposa de Zacarias, ficaria grávida, daria luz a um menino, e o menino deveria se chamar João, e ele seria grande diante de Deus e diante dos homens. Ele seria aquele que haveria de abrir o caminho para o Senhor. E também ele seria, aqui nós não lemos, mas ele seria aquela voz que clama do deserto, ou no deserto. Amados, eu confesso para vocês que quando eu li, aliás, num dia que eu estava muito desanimado, estava bem desanimado, porque a grande parte das minhas expectativas em Deus foram totalmente frustradas. Foi aí que eu aprendi que nós não devemos ter expectativas em Deus, e sim perspectivas. Mas naquele tempo eu não sabia disso. E eu estava desanimado, porque muitas coisas ocorreram e, a meu ver, não eram nada boas. Não serviam serviam só para me trazer desânimo e tristeza. E eu, com o coração desse jeito, resolvi começar a ler o Evangelho de Lucas. Eu abri a Bíblia e comecei a ler. E quando terminei esta passagem, quando cheguei lá pelo versículo 20, eu dei uma parada. E comecei a pensar comigo mesmo, mas assim é fácil. Vejam só, Zacarias e Isabel não tinham nenhuma condição. João, que seria João o Batista, ele sequer existia, nem havia sido concebido, e se fosse concebido, estaria contrariando todas as leis da biologia. Mas aprove a Deus que isso acontecesse, e Deus ali fala que ele foi escolhido desde o ventre. E, resumindo, para não prolongar a história, João Batista não existia, mas Deus disse que ele iria nascer, disse qual seria o seu nome, disse quem ele iria ser, e disse o que ele iria fazer. A minha primeira reação foi: Deus, assim é fácil. Assim até eu. O Senhor já programou, colocou uma espécie de chip no João Batista, que ele estava programado. Então, não tinha como ele dar errado. E quando a gente está assim,
a gente começa a procurar um monte de desculpas. E aí eu me lembrei imediatamente do comecinho do livro de Jeremias. Eu vou ler para vocês Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, às nações te dei por profeta. Ou seja, olha, antes de você existir, eu te conheci e programei você para ser profeta das nações. Então, queridos, o que mais Jeremias poderia fazer na vida dele? Ser profeta das nações. Ele foi programado para isso. Ou, como preferem os calvinistas, foi predestinado para isso. Agora, voltando a João Batista, também ele foi predestinado para ser aquele que haveria de abrir o caminho do Senhor. Mas um outro detalhe que me chamou a atenção lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, outro detalhe que me chamou a atenção foi que, aliás, vários outros detalhes, mas o anjo se apresenta para Zacarias e diz: as tuas orações foram ouvidas. Então eu fico imaginando por quanto tempo Zacarias e Isabel oraram para ter um filho. Eu não tenho ideia quanto tempo isso levou, mas eu imagino que tenha sido muito tempo. E agora, queridos, quando o anjo disse que a oração dele tinha sido ouvida, por quantas coisas Zacarias deveria estar orando? Talvez estivesse orando para que Deus curasse o seu reumatismo, talvez estivesse orando para que Deus curasse das artrites, das artroses e das coisas que acompanham a velhice. Mas a última coisa que ele estaria orando naqueles dias seria para que Deus desse a ele um filho. Mesmo porque ele conhecia o seu corpo, o seu organismo, e sabia que isso não seria possível. Então, era uma oração que ele fez no passado e entendeu que Deus não quis responder e ele estava conformado com isso. Então, ficou lá arquivado em algum lugar na memória dele. Queridos, eu não sei pelo que você já orou na sua vida, e não sei se você já teve alguma oração que era justa, que era de acordo com a palavra de Deus, que preenchia todos os requisitos para se orar. Vocês devem se lembrar da ministração. Se você não se lembrou, está aqui no YouTube, 3 perguntas que devemos fazer antes de orar. E Zacarias preenchia todos eles. Ele respondia positivamente às 3 perguntas. Mas agora ele não estava mais orando por isso. Mas, pastor, como é que você sabe? Ora, simplesmente pelo fato de ele não crer. Ele disse ao anjo: mas como é que vai acontecer isso? Eu estou velho e a minha esposa está velha. Nós não temos mais condições. Já passou do tempo. Então, queridos, tudo isso que o anjo falou a respeito de Zacarias, eu não vou repetir novamente. Ele estava falando para um homem que não estava crendo. E existem profecias, existem palavras lançadas
de Deus para nós, usando irmãos e irmãs que têm o dom de profecia, que são condicionais. Na palavra de Deus nós encontramos algumas. Por exemplo, talvez a mais clássica seja lá a de 2 Crônicas 7,14. Ali o que Deus diz? Se o meu povo se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e se arrepender dos seus pecados e tal, ele fala, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, é uma profecia que envolve condição. Já começa com esse se. Se é uma condicional. Se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Agora, o que significa é o seguinte, que o contrário também está valendo. Ou seja, se meu povo não se humilhar, não orar, não buscar a minha face e não se arrepender dos seus maus caminhos, então ele não vai ter os seus pecados perdoados e nem a sua terra sarada, porque não cumpriu a condição estabelecida por Deus. No Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, se eu não estiver enganado, o Senhor Jesus diz assim, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas o que acontece? A gente pode pedir o que quiser e será feito? Segundo esse texto, diz se você e eu permanecermos no Senhor, e se a palavra dele permanecer em nós, então a gente pode pedir o que quiser e será feito. Por quê? Porque você vai estar em plena comunhão com Deus, você vai conhecer o coração de Deus e não vai pedir alguma coisa que desagrade a Deus, ou alguma coisa que você queira usar apenas para o seu bel prazer e que não seja para glorificar a Deus e que não seja para edificar o reino de Deus. Então, no caso de Zacarias, a profecia foi totalmente incondicional. Ou seja, queridos, quando vem uma palavra de Deus e ela não impõe nenhuma condição, é porque pode chover até canivete aberto, pode chover prego, mas essa palavra vai se cumprir. E, queridos, e foi o que aconteceu. Agora tem mais um caso que nós conhecemos no Novo Testamento. Ali em Gálatas, capítulo 1, versículos 15 e 16, o apóstolo Paulo diz assim, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei nem a carne e nem o sangue. Sabe o que me levou a pensar naquele dia, queridos? Aliás, de uma forma errada, eu comecei a pensar assim, algumas pessoas foram programadas por Deus para darem certo. Outras pessoas foram programadas para dar errado. Então, vai ver que eu fui programado para dar errado. É por isso que acontecem todas essas coisas comigo. É por isso que aconteceram todas essas coisas comigo. Eu já pedi perdão para Deus, querido, sobre isso. Eu já pedi perdão para Deus.
Mas eu convido você a caminhar comigo na trajetória desses três homens de Deus. Existem outros, mas vamos nos fixar nesses três que foi o que me levou a meditar naquele dia. Primeiro, o que é ter um ministério bem-sucedido? O que é ser grande, como Deus disse para Zacarias que o filho dele seria? O que é ter um grande ministério? Nos nossos dias, a gente imagina assim, você ter uma igreja com milhares de membros, ser pastor assim com um monte com uma equipe muito grande, uma equipe muito de Deus, uma equipe cheia do Espírito Santo, e uma igreja que sempre caminha em vitória e que não tem nenhum problema na igreja, não tem nenhum problema de fofoca, de nada, de nada. Então, e que você tem ali um ótimo carro, more numa ótima casa e não tenha falta de nada. Então, este é um ministério bem-sucedido, um ministério que alcança milhares de pessoas na mídia, onde ele tem que, quando é convidado para ministrar em algum lugar, ele tem que agendar com 4 anos, 5 anos de antecedência, porque ele é muito, ou ela, são muito solicitados. Então, queridos, a nosso ver, esse é um ministério bem-sucedido. E se nós formos olhar por este lado, aí nós teríamos o direito de ter dúvidas se o ministério de João Batista foi bem-sucedido. Se não, vejamos, ele foi criado no deserto. Ele viveu a vida inteira dele no deserto. Depois, quando ele começou o ministério dele, ele estava vestido com pele de animais e cingido, né, com um cinto de couro, e se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Então, não é exatamente o que a gente imaginaria de um ministério bem-sucedido. Aí ele começou a pregar a palavra e batizar as pessoas ali no Rio Jordão. E até que chegou o Senhor Jesus para ser batizado também. E ele viu Jesus, e quando ele viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí João Batista disse para Jesus: olha, eu que preciso ser batizado pelo Senhor, e o Senhor quer que eu o batize. E Jesus disse: não, pode fazer, isso tem que se cumprir, é necessário que isso seja feito. E João Batista batizou o Senhor Jesus. A partir daí, o ministério do Senhor Jesus começou a crescer. E o ministério de João Batista passou a não ter tanta, assim como diríamos, tanto protagonismo. E ele ainda repreendeu a um rei, porque este rei estava vivendo com a cunhada dele. E ele disse: olha, você não pode fazer isso, porque isto não é vontade de Deus, isso te coloca em condenação. E o que aconteceu com ele? Ele foi preso. Antes dele ser preso, ele estava com alguns discípulos. Aí passou Jesus com os discípulos de Jesus, e João Batista falou a mesma coisa.
esse aí é aquele do qual eu falei, e tal, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tal. E alguns dos seus discípulos deixaram de seguir a ele e passaram a seguir a Jesus. E qual foi a reação de João Batista? Ele disse: convém que ele cresça e que eu diminua. E agora, queridos, ele estava na cadeia, estava preso. E eu fico imaginando quantas vezes o seu pai Zacarias contou a ele essa história que nós acabamos de ler. Olha, filho, papai estava ministrando ao Senhor e apareceu um anjo, e assim. Na hora eu duvidei completamente. Mas é claro que eu preciso esclarecer para vocês que Zacarias não creu naquela hora, naquele momento. Mas depois ele creu. Ah, pastor, como é que o senhor sabe disso? Eu sei porque o único que foi concebido pelo Espírito Santo foi o Senhor Jesus. Então, aquilo que estava morto em Zacarias e aquilo que estava morto em Isabel ressuscitaram. A biologia deles foi ressuscitada, então eles tiveram que ter um ato para Isabel conceber um filho. Então, isso foi um ato de fé. Então, eu fico imaginando quantas vezes Zacarias contou essa história para João Batista. E ele abriria o caminho do Senhor, ele seria a voz que... ele abriria o caminho para aqueles que viriam ao Senhor, e muitos se converteriam, o coração dos pais se converteriam aos filhos, o coração dos filhos se converteriam aos pais, e assim por diante. E agora ele está preso. Então, ele teve, e na prisão, queridos, ele não era diferente. É muito importante notar que João Batista não era diferente de nós. Ele também tinha momentos de dúvidas e momentos de incerteza. Ele estava na cadeia e pensando: puxa, será que eu fiz o certo? Será que eu estava certo ao confrontar o pecado do rei? Será que era isso mesmo? Quando Deus falou que o meu ministério seria grande, e eu agora estou aqui na cadeia, preso, será que é isso mesmo que Deus queria de mim? Então, em Mateus capítulo 11, versículos 2 e 3, João ouvia muitas coisas, ouvia falar muitas coisas a respeito de Jesus. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que haveria de vir, ou esperamos outro? Em outras palavras, eu acertei ou eu errei? Era isso mesmo que era para ser feito ou não? E aí, naquela mesma hora, se você continuar lendo esse Mateus capítulo 11, naquela mesma hora, Jesus começou a curar enfermos, a expulsar demônios, a dar vista aos cegos e fazer sinais, prodígios, maravilhas. E disse para os discípulos de João: vão lá e contem para João aquilo que vocês estão vendo e ouvindo aqui. Ou seja, eu não estou apenas falando a respeito de Deus, a respeito das coisas de Deus, mas eu estou demonstrando em palavras e obras o reino de Deus. Ou seja, fala para o João Batista ficar tranquilo, que ele não entendeu errado a vontade de Deus. E você e eu sabemos como que terminou essa história de João Batista. Ele foi, a pedido da filha de Herodias, ela dançou diante do rei, e o rei prometeu para ela qualquer coisa que ela pedisse.
até a metade do seu reino ele daria para ela. Ele estava meio que embriagado. E ela foi lá consultar a mãe. E a mãe disse para ela: pede a cabeça de João Batista numa bandeja. E o rei ficou muito triste, porque ele sabia que o que João falava era verdade. Mas ele, como tinha dado a palavra, ele teve que cumpri-la. Então, queridos, este foi o fim aqui na terra de João Batista. Ele foi degolado e entregue numa bandeja para a filha de uma mulher adúltera. Você e eu sabemos que João Batista teve um ministério de sucesso. Mas nós vamos voltar a falar sobre isso. Agora vamos ver como foi a vida de Jeremias. Queridos, Jeremias também, ele foi escolhido por Deus para ser profeta das nações. E ele profetizava. Agora, quem disse que a profecia dele seria ouvida pelo povo e principalmente pelo rei de Israel? Ele profetizou e confrontou o rei por diversas vezes. E cada vez que ele confrontava, havia uma retaliação. Ele foi preso, o rei deixou ele muito tempo preso, e daí de vez em quando o rei mandava soltá-lo e ele ia diante do rei e o rei dizia: e agora, o que você tem para falar de mim? Porque haviam muitos falsos profetas dizendo ao rei que ele deveria fazer o que ele deveria fazer, que ele não precisava cumprir aquilo que Jeremias estava falando, que Jeremias estava errado e eles estavam certos, e eles eram a maioria absoluta. E Jeremias manteve diante do rei a mesma palavra. Você não deve, Deus, assim diz o Senhor, e trazia palavras duras diante do rei, ao ponto de ele ser jogado dentro de um poço. Queridos, algumas coisas a Bíblia suaviza um pouco. Na verdade, o Jeremias foi jogado mesmo dentro de uma fossa. Ele ficou ali por um bom tempo naquela fossa, até que o rei o chamou novamente e disse: e agora, qual é a sua palavra? E ele disse a mesma coisa. Ou seja, ele foi fiel àquilo que Deus ordenou para ele fazer. Ele não fez nenhuma concessão ao rei, ele não fez nenhuma falcatrua, não teve nenhum toma lá, dá cá, nada. Olha, eu vou eu vou pegar leve com o rei, mas aí o rei me solta. Nada. Ele servia a Deus e era fiel a Deus, apesar das consequências que ele estava sofrendo. E eu pergunto para você: Jeremias teve um ministério bem sucedido? Teve. Agora, é exatamente aquilo que a gente imagina sobre o ministério bem sucedido? Não, queridos, não. Principalmente você que é pastor, que é líder de célula. Jeremias teve ministério bem sucedido, mas ele sofreu o tempo todo. E algumas pessoas dizem que Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Então a gente imagina assim, uma pessoa tipo manteiga derretida, que qualquer coisinha está chorando. Não, queridos, Jeremias era um homem muito corajoso,
e muito firme diante de Deus. E por que ele é conhecido como profeta chorão? Porque, queridos, ele tinha o coração em Deus. E Deus estava trazendo aquela profecia para o povo de Israel, mas estava trazendo, assim como a maioria das profecias que falam de condenação e de juízo, não são para serem cumpridas, mas na verdade a finalidade dessas profecias é para que o povo se arrependa e as profecias não se cumpram. Então Jeremias estava profetizando e sendo preso e sofrendo tudo isso, não para que a sua palavra se cumprisse, mas para que o povo se arrependesse e aquela palavra não se cumprisse. Isso fica bem claro no livro de Jonas, só que Jonas não tinha o mesmo coração de Jeremias. Jonas trouxe uma palavra de juízo sobre Nínive, o povo se arrependeu, jejuou, e aquela palavra não se cumpriu. E Jonas ele entrou em depressão, ele ficou depressivo, ele sentou ali, sentou debaixo de uma árvore e ficou pedindo a morte a Deus. Senhor, me mata. Ele não estava pensando que Deus tinha um coração que poderia perdoar aquele povo. Mas ele estava pensando na sua reputação como profeta. Ou seja, eu trouxe a palavra de Deus, eu tenho certeza que é a palavra de Deus, e agora Deus voltou atrás e a palavra não se cumpriu. Mas desde o começo foi o objetivo de Deus. Deus alcançou, aquela palavra de Jonas alcançou completamente o objetivo de Deus, que era que o povo se arrependesse. Assim também, agora Jeremias pensava diferente de Jonas, embora os dois fossem profetas de Deus. Jeremias tinha a esperança de que o povo se arrependesse, mas o povo não se arrependeu e a palavra de Deus se cumpriu e Deus trouxe juízo sobre aquele povo. Agora, quando Jeremias escreve o livro de Lamentações, ele está se lamentando pela sorte do seu povo por não ter ouvido a palavra de Deus. É no livro de Lamentações que você encontra aquele versículo que diz: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, queridos, ele teve sim o ministério bem sucedido, mas ele sofreu, e como sofreu. Agora, o que falar do apóstolo Paulo? Queridos, ele começou o ministério dele e já começou a ser perseguido. Lá em Damasco, quando ele conheceu o Senhor, ele estava a caminho de Damasco para prender os cristãos. Mas quando ele chega lá, no caminho ele se converteu. Aí, ao invés de prender os cristãos, ele começou a pregar o reino de Deus. E a perseguição contra ele foi tanta que ele teve que sair da cidade, descido dentro de um cesto pelo muro da cidade à noite, escondido. E, para resumir um pouco, ele fala assim: olha, eu vou para tal cidade agora. Eu não sei o que me espera lá, a não ser aquilo que acontece comigo de cidade em cidade, que eu vou ser açoitado, que eu vou ser perseguido, que eu vou ser maltratado e possivelmente preso. Então, esse era o ministério de Paulo. Então, queridos, por exemplo, no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 13, Paulo está escrevendo, ele estava em Roma e estava preso em Roma. Ele diz: portanto, peço-lhes que não se desanime por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Ou seja,
ele via tudo aquilo como uma bênção para a sua vida. Então, todas as provações, tudo aquilo que ele passou, queridos, ele passou crendo que estava fazendo a vontade de Deus e servindo a Deus, e não perdia nenhuma oportunidade de pregar a palavra de Deus. Ali mesmo, quando o navio que ele estava indo para Roma naufragou, e a palavra de Deus diz que Deus entregou todas as 254 pessoas que estavam naquele navio nas mãos dele. Aí ele foi para a ilha de Malta, e lá ele também pregou para o principal da ilha, para o governador da ilha, curou o pai dele, que estava com problema de intestino, e fez ali milagres e curou as pessoas. Então, enfim, ele não perdia a oportunidade de pregar o evangelho, independente das circunstâncias em que ele estava. Então, queridos, nós ficamos nesses três aqui. Mas daí, o que aconteceu comigo, naquele dia que eu estava lendo e meditando nesta palavra, isso já faz alguns anos. Eu perguntei para Deus, para concluir, né? Eu perguntei para Deus: Senhor, o que o Senhor disse a meu respeito quando eu nasci? Será que Deus falou: olha, você vai ser um fracassado, você vai ser um derrotado, e nada do que você fizer vai dar certo? Será que Deus falou isso a meu respeito? Não, queridos. E quando você nasceu, o que teria dito Deus a seu respeito? Ah, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser um ladrão, vai ser um traficante, vai ser uma mulher de péssimos costumes, ou qualquer coisa parecida? Não, queridos, não. Algum de nós, você e eu, fomos programados para dar errado? Não. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, queridos, Deus morreu para quem? Para um grupo selecionado de pessoas? Não. Deus amou a quem? Um grupo especial de pessoas? Deus faz acepção de pessoas? Pedro, ali na casa de Cornélio, disse: eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Então ele não faz. Ali no livro de Atos, capítulo 10. Então, ali diz que Deus amou ao mundo, ou seja, todo mundo, todas as pessoas existentes na face da terra foram, no decorrer de toda a história, e ainda são amados de Deus. Agora, existe a tal da condição. E qual é a condição? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a pior das pessoas que você possa imaginar na face da terra, se ele se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, ele tem a vida eterna. Qualquer pessoa. Deus amou a todos. Então, quando você nasceu,
Você foi alvo do amor de Deus, desde o ventre da sua mãe. E o que Deus pensa a respeito de mim e de você? O que Deus pensa a respeito de nós? Jeremias, capítulo 29, versículos de 11 a 13, diz assim: porque sou eu que conheço o plano que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurares de todo coração. Então, qual é o plano de Deus para a sua vida e para a minha vida? Planos de fazer prosperar e não de causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Queridos, esse é o plano de Deus para você. Você não nasceu programado. Deus não colocou em você um chip de computador programando você para ser aquela pessoa que vai dar errado em tudo. Deus não fez isso. Existe muitas pessoas que acham que nós somos predestinados para um grupo que é predestinado e um grupo que não é predestinado para a salvação. E tem duas escolas teológicas, a calvinista e a arminiana, são os que seguem os discípulos de Jacó Armínio. Ele dizia que cada pessoa é responsável pela sua própria salvação. Já Calvino dizia o seguinte, que nós fomos predestinados por Deus para sermos salvos. Então Deus já sabe o número de pessoas que serão salvos ou não. Queridos, nós não podemos confundir predestinação com soberania de Deus. Deus é soberano. A Bíblia diz que de eternidade a eternidade, tu és Deus. Nós, você e eu, estamos aqui presos no tempo e no espaço, no Cronos. Nós estamos vivendo, hoje é dia 21 do ano de 2021. E aí nós vamos passar, amanhã será dia 22 e assim por diante. Agora, na eternidade, e para Deus não existe isso. Diz que de eternidade lá para trás e de eternidade lá para frente, Ele é Deus. Ele sabe como você e eu vamos terminar. Não porque Ele determinou isso, mas Ele sabe porque Ele é Deus, Ele conhece o presente, passado e futuro, então Ele sabe aonde as nossas escolhas irão nos levar. É por isso que a palavra pecado, no grego, significa errar o alvo. Então, vamos fazer como o apóstolo Paulo, queridos. Eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Ele fala, deixando as coisas que para trás ficam e olhando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, Deus, o Senhor, o nosso Pai querido, Ele tem planos de nos dar esperança e um futuro.
A palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala, em esperança nós somos salvos. Então, se você entregou a sua vida a Jesus, querido, não perca a esperança e não se deixe guiar pelas circunstâncias, mas se deixe guiar pela fé na palavra de Deus. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda é senhor da sua própria vida, se você ainda é daqueles que diz, eu não mato, não roubo, não faço mal para ninguém, então eu vivo a minha própria vida do jeito que eu quero. Se você ainda está nessa situação, eu te digo, você precisa entregar a sua vida para o Senhor Jesus e viver uma vida de esperança. Então, meus amados, eu espero em Deus que cada um de vocês possam ter entendido perfeitamente que o ministério bem-sucedido ou uma pessoa de sucesso não significa necessariamente uma pessoa que tenha muito dinheiro e muitos bens materiais. Mas uma pessoa bem-sucedida é aquela que vive de acordo com o plano e com a vontade de Deus. Isso não significa que Deus vai colocar você para sofrer o tempo todo. Deus não é sádico. Ele te ama e quer o melhor para você. E, às vezes, Ele nos prova para que nós próprios possamos ver, conhecer o nosso próprio coração. Deus não precisa provar você para entender, para Ele, Deus, ver o que está no seu coração. Ele já sabe. Ele é soberano. Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Mas muitas vezes Deus coloca você e a mim à prova para que nós conheçamos o nosso próprio coração. E quantas vezes eu olho para dentro de mim e falo, como que pode uma pessoa ser tão ruim deste jeito? Então, aí o que a gente faz? A gente se volta para Deus e clama pela misericórdia dele, e ele é misericordioso. Aí ele nos enche o coração de esperança e de alegria em toda e qualquer circunstância. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Deus te fortaleça e que você tenha uma semana de bênção e que você realmente entenda que você foi programado, sim, para ser uma pessoa bem-sucedida. Não importam as circunstâncias e não importa o que você esteja vendo, o que importa é você fazer a vontade de Deus, o que importa é você crer na palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém.